Vamos estudar a racionalização de denominadores. Quando se escreve uma fração, costuma-se fazer com que seu denominador seja sempre um número racional. Existem técnicas para transformar as frações com denominadores irracionais em outras frações equivalentes. Vamos então fazer a racionalização da expressão 1 sobre raiz quadrada de 5. Vamos pegar 1 sobre raiz quadrada de 5 e multiplicar pela própria raiz quadrada de 5. O numerador e o denominador também. Então, vai ficar 1 vezes raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 é 5 elevado ao quadrado. Como o índice é igual ao seu índice aqui fora é 2, seu expoente também é 2, o 5 sai do radical. Então, vai ficar aqui 5 no denominador. Fazer 1 vezes raiz de 5, você pode escrever apenas a raiz quadrada de 5, pode omitir o número 1. Na questão 2, você tem 1 raiz quadrada de 3. Agora, a sua raiz é a raiz quadrada de 3, você precisa multiplicar por ela mesma. Então, vai multiplicar pela raiz quadrada de 3 no denominador e no numerador também. Então, vai ficar 1 vezes raiz quadrada de 3, embaixo da raiz quadrada de 3 ao quadrado. O 3 pode sair, então, do radical. Nós vamos ficar, então, com raiz quadrada de 3 sobre 3. Nós temos agora uma expressão 3 sobre 5 raiz quadrada de 2. Você não deve se preocupar com 5 que multiplica a raiz de 2. Precisa se preocupar apenas com a racionalização da raiz quadrada de 2. Então, você faça raiz quadrada de 2 multiplicando o denominador e o numerador. Você vai ficar, então, com 3 que multiplica a raiz quadrada de 2, 5 raiz quadrada de 2 que multiplica a raiz quadrada de 2. 3 vezes raiz quadrada de 2 dá 3 raiz de 2. 5 que multiplica a raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 ao quadrado. O 2, então, vai sair do radical. Vai ficar 5 vezes 2. Aqui em cima, você pode deixar 3 raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes 5, que é 10. Então, a expressão racionalizada de 3 sobre 5 raiz quadrada de 2 é 3 raiz quadrada de 2 sobre 10. Vamos ver um segundo caso agora. Nesse segundo caso, você vai ter uma fração aonde o denominador tem índice e expoente da base b diferentes. Quando isso ocorre, você vai usar essa propriedade, como a raiz enésima de b elevado a r, raiz enésima de b elevado a s, de tal maneira que você pode colocar na raiz enésima de b elevado a r vezes b elevado a s. Você vai conservar a base b e somar os expoentes. Essa soma deve garantir para você que obtenha um expoente n. O r mais s deve ser n. Se isso acontecer, então, a expressão que você colocou aqui é adequada. E quando b elevado a n está numa raiz enésima, o b sai do radical. Vamos ver com um número para ficar mais fácil. Olha esse exemplo. Você tem 3 raiz quinta de 7. Nós precisamos achar um fator racionalizante, uma expressão que completa essa daqui. A melhor é raiz quinta de 7 à quarta. Por quê? Raiz quinta de 7 elevada a 1, que você tem aqui, vezes a raiz quinta de 7 elevada à quarta. Porque aí você vai somar o expoente 1 com o expoente 4. 1 mais 4 dá 5. E aí o 7 sai do radical. Então, essa expressão numérica é a melhor que você tem para completar esse expoente. Então, a gente vai substituir
ela aqui vai multiplicar o numerador e o denominador por essa expressão racionalizante. Então, você tem 3 sobre a raiz quinta de 7, vai multiplicar, então, o numerador e o denominador pela raiz quinta de 7 à quarta. Vamos ficar, então, 3 que multiplica a raiz quinta de 7 à quarta sobre a raiz quinta de 7 à quinta. O 7, então, sai para fora do radical. Você, então, tem essa expressão numérica aqui. Se você observar bem, não dá para colocar ninguém para fora do radical. Então, se você quiser, pode deixar também na forma multiplicada de 2.401 dentro da raiz quinta. Temos um terceiro caso, que é o mais usado, é aquele que vem com produtos notáveis. Quando você tem uma raiz somando outra, que você tem a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 3. Sempre que você tiver uma expressão com soma de duas raízes de mesmo índice, você vai usar o produto notável da soma pela diferença. Você vai fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, como você tem essa expressão com sinal de mais, você vai repetir essa mesma expressão, só que agora com sinal de menos. Para quê? Para dar o produto notável da soma pela diferença. E o que você faz embaixo no denominador, tem que fazer no numerador também. Então, vai ficar 3, que multiplica a raiz de 2 menos raiz quadrada de 3. Embaixo vai ficar raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3, que multiplica raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3. Sua expressão é essa aqui. Aqui você, no denominador, tem o produto notável da soma pela diferença. Você vai fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro termo é raiz de 2 e o quadrado do segundo é a raiz de 3. Então, vai ficar raiz de 2 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é 2, menos a raiz quadrada de 3, que é 3. Então, você vai ficar com 2 menos 3, que é menos 1. Esse menos 1 aqui, 3 dividido por menos 1, dá menos 3. Então, você vai ficar com menos 3, que multiplica raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de 3. Não é necessário multiplicar a expressão agora. Na maioria das vezes, os exercícios de vestibular são colocados com expressões em evidência. O menos 3 já está em evidência, então você pode parar a solução aí. Veja agora uma outra questão que você também tem que tirar a raiz aí. Primeiro passo, você tem uma raiz grande aqui, tem o numerador e o denominador. Então, vamos separar uma raiz só para o numerador e outra só para o denominador. Estamos separando a raiz grande, que pega os dois, em uma raiz para cada um. Agora fica mais fácil a gente ver o que a gente tem que racionalizar. Você tem raiz de 2 menos 1. Então, você precisa multiplicar a raiz de 2 mais 1. E o que você faz embaixo, faz em cima também. Lembra, quando você tiver uma raiz vezes outra raiz, você pode fazer uma raiz grandona com os dois elementos dentro multiplicando, tanto aqui em cima quanto embaixo também. Então, nós vamos fazer isso, uma raiz grandona, pegando os elementos multiplicando em cima e embaixo. Note que você antes tinha o produto notável aqui, ó, da soma pela diferença. Então, você vai fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo, que é 1. Então, você vai ter raiz de 2 elevado ao quadrado menos 1 ao quadrado. 2 menos 1 está aqui embaixo. E essa expressão aqui, você precisa multiplicar. 2 vezes raiz de 2. Dá 2 raiz de 2. 2 vezes 1. Dá 2. Agora, nós vamos multiplicar esse termo vermelho aqui. Menos raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Vai ficar menos raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Menos raiz quadrada de 2 vezes 1 dá menos raiz quadrada de 2. Note que aqui você tem 2 positivo, que está aqui em azul,
nós vamos destacar ele aqui em azul também. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então, aqui vai ficar 2 negativo. Está aqui ele, o 2 negativo. 2 raiz de 2 menos raiz de 2 dá raiz de 2. Então, você ficou com raiz de 2 mais raiz de mais 2 menos 2. Esse mais 2 e menos 2 eliminam-se. Então, sobrou raiz de 2 sobre 1. Você pode separar, então, na raiz de 2 e raiz de 1. Raiz de 1 é 1 mesmo. Raiz de 2 aqui vai ficar 2 vezes 2, 4. Então, vai dar a raiz quarta de 2. Veja outro exercício aqui, ó. E está mandando você racionalizar isso aqui. Antes de racionalizar, você deve enxergar que o 18 dá para fatorar. Então, vamos fatorar, simplificar ao máximo a expressão para depois racionalizar, para não ficar inventando números racionais muito altos. Então, vamos fazer isso. Vamos começar simplificando o número 18. Dá 2 que multiplica 3 ao quadrado. Então, no lugar do número 18, nós vamos escrever a forma fatorada do 18. 2 vezes 3 ao quadrado. Como o índice da nossa raiz é 2, e aqui a gente tem 3 ao quadrado com expoente 2, o 3 pode sair do radical. Então, vai ficar 10 sobre 3 raiz quadrada de 2, mais 2 raiz quadrada de 2. Agora, aqui, ó, você pode juntar 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 2, que vai dar 5 raiz de 2. Então, vai ficar 10 sobre 5 raiz de 2. Como a gente agora tem uma expressão bem mais fácil de racionalizar. Antes era muito grande, agora diminuiu bastante. E a gente já viu como fazer isso aqui. A gente pode simplificar o 10 por 2 para ficar ainda mais fácil, vai ficar 2 raiz de 2. E a gente só racionaliza multiplicando pelo número de baixo. Vai ficar 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. Então, vai dar 2 raiz de 2 sobre 2. Você pode simplificar esse 2 com esse 2. Sobrou, então, raiz quadrada de 2.